Curso Mestres do Maquiavelismo no primeiro link da descrição. Não esqueça de conferir o botão de like e inscrever-se aqui no canal. Na 13ª estratégia de guerra, a estratégia da inteligência, o Robert Greene diz o seguinte: o alvo de sua estratégia deve ser não tanto o inimigo que você enfrenta, mas a mente da pessoa que o comanda. Se você entende como essa mente funciona, tem a chave para iludi-la e controlá-la. E é exatamente o ponto que eu quero ressaltar aqui entre o Eren do anime Attack on Titan e as manipulações que ele faz, porque todos basicamente caem nas garras do Eren, que não tinha uma mente prodigiosa, feitos grandiosíssimos de inteligência. Ele tinha feitos de coragem. O Eren sempre foi muito corajoso e muito determinado, mas inteligente a gente não pode dizer que o Eren é. E ele continua não sendo inteligente, só que ele aprendeu um truquezinho. Talvez com a absorção das memórias dos outros titãs, ele aprendeu que se ele prestasse atenção no inimigo que ele estava enfrentando, em qual era a ambição do inimigo que ele estava enfrentando, ele podia jogar exatamente com isso. Por exemplo, quando o Zeke, o irmão do Eren, tem um plano de eutanásia geral lá para que ninguém mais tenha filhos, para que o mundo se livre das aberrações dos titãs, etc., e possa viver em paz, o Eren aceita o Zeke de braços abertos, diz para ele que esse é o plano, a gente vai seguir, a gente vai continuar. Mas tudo que ele diz pro Zeke é exatamente o que o Zeke quer ouvir. É exatamente, o Zeke chega e diz: olha, o meu plano é esse, eu queria que seja feito isso, isso e isso. E o Eren vai lá e diz: olha, eu cheguei a exatamente essa conclusão, eu faria exatamente isso, isso e isso. Então, o Zeke presume que o Eren é alguém de confiança, porque na compreensão do Zeke sobre a Na percepção do Zeke sobre a personalidade do Eren, ele pensa o seguinte: esse mano viu exatamente o que eu vi, pensou exatamente o que eu pensei, se sentiu exatamente como eu me senti. Então esse cara é compatível intelectual, espiritual, de valores morais, tudo é compatível comigo. Eu posso confiar nele. Só que o Zeke não se atentou em uma coisa. Podia ser uma grande mentira, como era. O Eren tinha um outro plano por trás e o Zeke foi apenas uma ferramenta para os planos do Eren. E aqui eu tenho que trazer a lei do poder de número 33, que é: descubra o ponto fraco de cada um. O Robert Greene diz o seguinte: todo mundo tem um ponto fraco, uma brecha no muro do castelo, e essa fraqueza em geral é uma insegurança, uma emoção, uma necessidade incontrolável. Pode também ser um pequeno prazer, seja como for. Uma vez encontrado esse ponto nevrálgico, é ali que tu deve apertar. Ponto nevrálgico seria um ponto muito dolorido, que causasse muita dor por causa de infecções, etc, tá? Simbolicamente algo que seria muito dolorido, tu vai lá e cutuca exatamente onde dói. Quando Robert Greene nos elucida que cada um tem um ponto fraco, isso significa, que ninguém é perfeito e de fato, se tu observar a sociedade, tu consegue encontrar alguém perfeito? Não. Segundo, 2 no caso, tu pode usar certas coisas a teu favor, como por exemplo, o Itachi utilizou o ponto fraco do Danzou no anime Naruto. O Itachi, ele percebeu que o ponto fraco do Danzou era a obsessão por poder. E quando o Itachi teve que ameaçar o Danzou também tinha 2 pontos fracos, vamos dizer. Ele era muito nacionalista e muito obcecado por poder. Então, quando o Itachi foi ameaçar o Danzou para que o Danzou protegesse e não encostasse um único dedo no Sasuke, o Itachi chegou lá dizendo o seguinte: olha aqui, ó, eu sei todos os segredos de Konoha,
Se tu tocar um dedo no meu irmão, eu vou espalhar essas informações militares e ainda vou, sei lá, atacar com a Akatsuki, isso aqui, tudo vai ser reduzido a pó. E aí o Danzou foi colocado contra a parede. Pô, o Itachi é um inimigo nível hard, não dá muito pra arriscar lidar com ele, lutar com ele. Fora que ele podia vazar as informações de Konoha pra todas as outras vilas. Então o Danzou, opa, pera aí, amigão, eu vou deixar o seu irmão totalmente em paz, vou inclusive até protegê-lo, aquele querido do Sasuke. E ele realmente acatou as ordens, porque o Itachi apertou exatamente no ponto onde doía. O Robert Greene diz mais uma coisa: aprenda a entender as pessoas captando os sinais que elas inconscientemente enviam sobre os seus pensamentos e intenções mais íntimos. Ou seja, quando tu tá conversando com alguém, a probabilidade dessa pessoa revelar algo que seria escandaloso ou controverso não vai se dar verbalmente, não vai se dar explicitamente. A pessoa vai chegar e falar que ela discorda totalmente da tua opinião. Muito provavelmente ela tem uma noção de sociabilidade balizada com os valores que os pais delas passaram, que eram os valores de não, você não deve se meter em briga. Então essa pessoa foi criando automaticamente uma forma de se comunicar que evita a todo tipo qualquer conflito. Ela tem os objetivos dela, ela tem as opiniões dela, mas se alguém tem opiniões diferentes, ela vai dizer, ok, tudo bem, tá tudo certo. Só que em 1/1000 de segundo a expressão dessa pessoa vai ser tipo, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Em 1/1000 de segundo ela vai achar tipo, ah não, pera aí, tá, ok. Ela vai hesitar, ela vai pensar algo que não seria, né? Tipo, ela não tem como controlar o pensamento dela a respeito de valores morais e o que ela acha certo e errado. Ela tem como fazer um disfarce depois de que a pessoa já proferiu o que ia proferir. Por exemplo, a velha polaridade, o Lula e Bolsonaro. Se uma pessoa não é combativa e encontra alguém com uma opinião política oposta dela, essa pessoa, quando recebe ali verbalmente do outro, por exemplo, eu apoio o Bolsonaro, ela vai pensar tipo, o que? Não é corrupto, etc. É uma pessoa boa, honesta, pá. Só que, tipo, quando ela recebeu essa informação que conflitou com o sistema de valores e crenças dela, ela deixou transparecer por um mero segundo, por uma mera indicação, por um mero afastamento, deixamento de lado. Tu vai conseguir perceber essas coisas. Só que tu tem que ter consciência de prestar atenção. Coisa que a pessoa que fala demais geralmente não consegue ter. Uma pessoa que fala muito, que quer expor a sua opinião, que quer expor a sua visão, que quer dizer o que ela sabe constantemente, ela não consegue prestar atenção no que o outro está dizendo, no que o outro está comunicando, no que o outro está sentindo. Então, o primeiro passo para te conseguir balizar e entender as pessoas e entender realmente as suas intenções é estar mais consciente e escutar. Aqui vale as palavras do Christian Dunker. As pessoas vão gostar de ti se tu escutar ela, porque a escuta é um recurso raro na natureza. Todo mundo quer falar. Tanto é que foram criadas profissões justamente para escutar as pessoas ou para falar coisas indevidas, como por exemplo os humoristas que muitas vezes utilizam o que ninguém falaria como piada. Piadas sobre político, piadas sobre pessoas de poder, piadas sobre, sei lá, o ministro do STF, coisa que uma pessoa comum não se arriscaria muito. O humorista vai lá e diz que, liberdade de expressão, papapá, solta uma bomba na cara de todo mundo e que todo mundo pensa, pô, é verdade, eu não tinha coragem de falar aquilo, mas foi engraçado mesmo. Outro exemplo aqui, ó, de que tu tem que captar a intenção das pessoas, e esse exemplo vem do Levi Ackerman. Em um dos primeiros episódios lá,
de Attack on Titan, quando o Eren é levado para julgamento porque ele se transformou num titã e todo mundo ficou apavorado sobre o ocorrido, tinha de três representações de poder: o exército, a polícia e a política lá nesse julgamento, né? E meio que quase todo mundo queria matar o Eren. E aí, quem queria salvar o Eren era o Reconhecimento, que era uma unidade estratégica que matava titãs e explorava coisas fora das muralhas, tá? E aí, o Levi começou a perceber que os caras estavam a ponto, assim, ó, por 1 milímetro de explosão de raiva, alguém ia acabar atirando na cara do Eren e matando o Eren. E aí o Levi olha toda aquela situação, ele faz uma leitura muito rápida do que tá acontecendo, daquele burburinho emocional, todo mundo tá se sentindo muito, muito ameaçado pelo Eren. E aí o Levi pula do negócio e chega e dá um chutão na cara do Eren. Vai lá e bate várias vezes. Vocês estão vendo que se vocês não vão conseguir controlar o Eren se ele se transformar num titã. Vocês não têm poder, vocês não têm capacidade de controlar um titã. Eu, ao contrário de vocês, tenho essa capacidade. E garanto que se ele ficar vivo, ele vai ser um bom aliado. Porque quando ele virou titã, ele matou 15 titãs. O que é muito difícil. Um soldado aí, médio, deve matar o quê? 1, 2 titãs? O Eren, em formato de titã, matou, sei lá, 10 vezes mais que os outros seres humanos normais. Então ele pode ser um bom aliado. E eu estou garantindo que ele não vai fazer mal algum a ninguém. Porque eu posso garantir, porque eu sou mais forte que todo mundo que tá aqui. Vocês são um bando de canalha. E aí alguém olha apavorado assim pro Eren. Alguém olha apavorado pro Levi que tá batendo no Eren e diz: velho, tu tá louco? Ele vai se transformar em titã aqui no meio de todo mundo. E aí o Levi olha: ué, vocês não disseram que iam matar ele? Eu só tô batendo nele. Vocês estão com medo dele se transformar em titã aqui? Eu não tô com medo nenhum. E aí ele mexe com as emoções de todo mundo que tá ali e convence que a melhor escolha, a escolha mais sábia, é deixar o Eren vivo. E assim continua o anime e a bela história que a gente gosta muito. Enfim, um último pensamento, e esse vem do Sun Tzu. Aquele que conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, jamais, nem em 100 batalhas, estará em perigo. Gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo e comprar o livro 300 Conselhos para Ser Inabalável, que tá aqui no primeiro link da descrição. Fui.